Pode começar, Alan? Tá gravando. Agora, Pode começar pronto, né? agora, pois boa noite, gente, mais uma vez. A aula agora vai ser com a professora Carol, Movimentos Sociais entre Geografia e Sociologia. Bem-vinda, Carol, e boa aula para todos nós. Boa noite, meu povo. Meu nome é Caroline, estou como professora de Geografia lá na Cônego e também dando algumas aulas de eletivas. E aí, a convite do Alan, agora eu estou fazendo parte do projeto do Pensa, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre movimentos sociais. Movimentos sociais, a gente ouve bastante sobre eles no jornal, na rede social, às vezes a gente até participa, mas quando chega lá uma questão, seja do Enem, do UNSPAES, ou para a gente escrever uma redação, falar sobre, parece difícil, mas não é porque a gente não vive isso, mas é porque muitas vezes a gente falta se apropriar dessas questões mais críticas que a gente vê na escola. Como a gente tem pouco tempo, tanto na disciplina de geografia como de sociologia, hoje aqui a gente vai conseguir ter mais tempo para aprofundar essas questões, para conhecer alguns movimentos, para entender essa parte crítica, porque é necessário que esses movimentos existam, né? E os movimentos sociais, como a gente vai ver hoje, é algo que está presente no nosso cotidiano. É simplesmente a organização de pessoas, de grupos da sociedade, para alcançar objetivos, né? E aí, como é que funciona isso? O movimento social, ele tem tanto essa parte de se articular as pessoas entre si para alcançar direitos, e essa articulação, essa união, essa luta por direitos, ela vai afetar o espaço que a gente vive, né, seja a área urbana, a área rural, vai afetar a história de um país. O nosso país, o Brasil, a gente conhece como se fosse uma democracia racial, como se todas as etnias, raças que vivem aqui, todos os povos que vivem aqui, sempre vivessem em paz. Só que quando a gente vai estudar a história do Brasil, a gente vê que isso não é um fato. Então, por que não é um fato? Porque esses grupos, sejam povos indígenas, pessoas negras, mulheres, muitos trabalhadores do campo, não têm os seus direitos garantidos e precisam lutar pelos seus direitos. E se não fosse esse povo lutando por esse direito, a gente não teria a história do Brasil que a gente tem. Porque nós sabemos que a gente é um povo diverso, em que a gente é um povo que, historicamente, quando nós temos problemas sociais, nós nos unimos e reivindicamos esses direitos. Então, a nossa aula basicamente é sobre isso, aprofundando lá para o lado, a gente vai trazer um pouquinho de lei, um pouquinho do histórico desses movimentos, dessa parte mais científica, mas não esquecer que esse é um tema do nosso cotidiano. A gente, às vezes, só tem dificuldade de relacionar o que a gente vê lá na escola com o que a gente vive. E aí, hoje vai ser o nosso desafio fazer isso. Além dessa percepção, a gente vai focar a nossa aula também nas questões que trazem a gente para um espaço formal, né? Para uma aula em plena sexta-feira à noite, que é conseguir concluir o ensino médio, ter um bom desempenho no ENSEF, ter um bom desempenho no Enem, em outras provas externas que vêm, né? Porque essas são oportunidades da gente conquistar outras oportunidades de trabalho, né? Com melhoria de qualidade de vida. Então, esse conteúdo também tem a ver com isso, né? A gente vai ver os movimentos sociais, como eles se organizam, mas também essa coragem da gente estar aqui, uma sexta-feira à noite. Provavelmente teve gente que trabalhou a semana toda, está cansado, estudou a semana toda, está cansado, tem uma rotina cansativa mesmo assim, se propõe a estar aqui por 1 hora e meia, mesmo cansado, para alcançar esses objetivos. E aí, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com as competências da BNCC. Essas duas competências aqui, elas abrangem tanto a área de sociologia, quanto de geografia, história e filosofia. E o que a gente vai trabalhar especificamente hoje? Qual é o nosso objetivo? A gente vai conhecer lutas sociais, vai analisar como elas funcionam,
como elas são formas de resistência para a gente compreender os direitos que são conquistados e quais que são os direitos para a efetivação desses direitos. O que acontece? Quais que são os desafios para a efetivação desses direitos, aliás? Porque o que acontece? Nós temos uma Constituição, hoje em dia, de 1988. Essa Constituição, ela é conhecida como uma Constituição Cidadã. Então, houve a participação popular de diversos grupos sociais, de diversos movimentos sociais na nossa Constituição. Né? Tivemos o movimento indígena, tivemos o movimento do MST, do MTS, não, do MST, tivemos o movimento feminista. E qual que é a importância, qual que é a questão aqui? Esses movimentos, eles contribuíram e eles ficaram em cima, enquanto essa Constituição era escrita, para que os direitos desses grupos estivessem lá na Constituição. O trabalhador está caindo? Alan, responde aqui para mim se está caindo, por favor. Assim melhora? Falando assim mais perto, melhora? Tentar assim. Tá dando para ouvir, gente? Pronto. Deixa eu só beber uma água e continuo, tá? Vamos lá. Aí, hoje a gente vai trabalhar com essas duas competências da BNCC. A primeira competência é relacionada a tentar entender como é que essas lutas sociais. Eita! Gente, só um minutinho. Eu vou tentar trocar aqui para o celular para ver se funciona. Pronto, Carol, vamos ver se é isso. Pode ser alguma questão do aparelho. Aqui eu estou conseguindo te ouvir direito, mas vez por outra pode acontecer alguma oscilação de sinal, e aí o pessoal informa aqui no bate-papo, mas a gente pode tentar por outra via para ver. Volto já, gente. Só pegar aqui o fone do telefone. Prontinho. Tá dando para ouvir melhor, meu povo? Ficou mais alto, Carol, e a voz está um pouquinho mais estável agora. Deu uma Olha melhorada. aí. Então vai dar certo. Aí agora vocês não vão estar me vendo, mas apenas me ouvindo. Melhorou? Maravilha. Prontinho. Vamos voltar aqui, né? Agora que deu certo. Seguinte, meu povo. Hoje a gente vai dar uma olhadinha, vamos tentar desenvolver algumas competências da BNCC. A BNCC é basicamente um documento que vai nortear todas as disciplinas que a gente estuda na escola e também essas disciplinas e as matérias que caem.
no Enseja, no Enem, no SPAES, em praticamente todas as avaliações externas que a gente tem. Então, nós vamos trabalhar com essas competências para que, quando vocês cheguem nesses desafios dessas provas, vocês estejam mais preparados para esse momento, né? Afinal de contas, esse é o nosso objetivo aqui. Primeira competência de hoje é analisar as lutas sociais e as formas de resistência para compreender os direitos conquistados e os desafios para sua efetivação. Nessa competência aqui, o importante é que nós entendamos quais lutas sociais a gente tem aqui no Brasil, como é que elas se organizam, e aí nós vamos ver um breve histórico de algumas, qual é a organização desses grupos e como eles resistem. Quando a gente fala dessa resistência do movimento social, a gente está falando dessa luta constante para que os direitos de um determinado grupo social, como por exemplo os povos indígenas, eles não sejam só, não estejam apenas na lei, né, na Constituição, como que também exista políticas públicas, medidas para que essa garantia que está ali na Constituição, esse texto da Constituição, se torne realidade. É basicamente o direito formal, né, aquela lei, virar o direito material, ou seja, você usufruir desse direito de fato. Essa é a efetivação que a gente tanto almeja, né, que nós vemos os movimentos sociais lutarem cotidianamente por isso. Só que, para que essa lei seja efetivada, existe uma série de desafios. E aí nós vamos ver cada um deles em relação a cada movimento social, visto hoje. A outra competência que nós vamos abordar, aí é mais relativa à área da geografia. Analisar transformações dos espaços geográficos e os conflitos sociais relacionados. Primeira coisa, quando a gente fala de espaço geográfico, nós estamos falando nada mais, nada menos do que o espaço em que nós vivemos. Esse espaço geográfico, aí que parece um conceito muito distante, é basicamente a terra em que nós estamos, que nós construímos casas, que nós estudamos, que nós vamos para o forró, vamos para a quadrilha, que nós lutamos por nossos direitos. Qual que é a grande sacada, né, quando a gente fala espaço geográfico? É onde a gente vive, mas também é onde acontecem essas relações de luta, de pessoas que têm menos direitos do que outras, pessoas que têm mais oportunidades do que outras, né? Isso tem a ver com o capitalismo, o sistema econômico que nós estamos. Então, a gente vai também dar uma olhadinha nessa questão. Como é que o movimento social, ele transforma o espaço que nós vivemos? Será que o Ceará que nós vivemos é o mesmo do que na década de 1920? Não é. É o mesmo de 1880? Não é. Por quê? Porque houve lutas sociais para que a gente tivesse uma vivência muito diferente em relação a essas épocas. E a gente vai ver essa questão da transformação do espaço geográfico e também os conflitos sociais que acontecem quando existe essa transformação social. Quais seriam esses conflitos sociais? Quem faz parte do movimento social é geralmente quem não tem seus direitos, como é que eu posso dizer? Seus direitos garantidos. Então, a pessoa precisa lutar para que esses direitos sejam garantidos. Só que existe um grupo na sociedade que não quer que esses direitos sejam garantidos, pelo simples fato de se beneficiarem com isso. Por exemplo, quando a gente pensa na questão indígena, durante o governo Bolsonaro, a gente teve muitas terras indígenas, né, demarcadas, já ali realmente reconhecidas, sendo desmatadas, sendo ocupadas por grileiros, por grandes empresas. Então, essas empresas
tem um objetivo naquela terra indígena, que é desmatar para ganhar dinheiro. Enquanto o povo indígena vê aquela terra como o seu lugar, né? O lugar que constrói sua família, que planta, que tem seu sustento, que tem até uma certa espiritualidade ali. Então a gente vai dar uma olhadinha também como é que acontecem esses conflitos. Porque se eu tenho dois grupos sociais que têm interesses diferentes, mas eles querem o mesmo espaço, a mesma terra, eles vão entrar em conflito. E esses conflitos, de certa forma, é o que gera transformações no espaço e também o que faz com que a história aconteça, né? Que a gente tem a roda da história sempre girando. Vamos lá agora para a parte do conceito. Eu já dei uma pincelada aqui em alguns tópicos que a gente vai ver na aula, e agora a gente vai começar mesmo. Primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é movimento social. A gente ouve bastante, às vezes, no jornal, numa rede social. Ah, teve greve de professores, né? Recentemente teve uma greve de professores aqui no município de Quixadá. Por que esses trabalhadores entraram em greve? Né? A gente começa a ficar se questionando sobre isso. Muitas vezes temos pré-julgamentos sobre essa situação. Ah, fulano entrou em greve porque não quer trabalhar. Será que é isso? Então, esse tipo de movimentação, por exemplo, ela é uma movimentação social. Faz parte de um movimento social. E o movimento social nada mais é do que um grupo de pessoas que se organiza para realizar uma ação coletiva. E aí o que acontece? Esse grupo de pessoas se une para realizar essa ação coletiva. E por que esse grupo de pessoas se une? É porque eles detestam o partido X ou Y? Não. É porque existe uma causa em comum. Essa causa em comum é o que une essas pessoas, faz com que elas se tornem um grupo que vai lutar por mudança social, política, econômica. E aí, quem é que faz parte de movimento social? É o dono de grandes empresas, o latifundiário, ou é o trabalhador rural, que a qualquer momento pode ser retirado da sua terra porque não tem a efetivação do seu direito. Por exemplo, o trabalhador rural está lá, plantando naquela terra, mas ele não tem nenhum documento que prove que aquela terra é dele. Então, o que pode acontecer? Dependendo da área em que ele esteja, se para uma grande empresa for favorável ir para aquela área, ele vai ser expulso. E ele não tem nenhuma garantia, um papel que ajude ele a continuar nessa terra. Então, essa pessoa que é a prejudicada, né, nesse caso a gente está falando aqui de conflitos de terra lá na zona rural, essa pessoa prejudicada que vai se unir a outras pessoas que também são prejudicadas e vai construir esse movimento social. Então, o movimento social, ele é feito por minorias sociais. Quando a gente fala desse conceitozinho aqui de minoria social, a gente está falando de grupos da sociedade que não têm seus direitos garantidos. E aí, o que eu quero dizer com não ter os seus direitos garantidos? Significa que não tem o direito garantido lá na Constituição, na legislação? Não necessariamente. Exemplo aqui de uma minoria social são os povos indígenas. Por que é uma minoria social? Você tem ali garantido na Constituição o direito à terra, o direito à saúde, à educação para os povos indígenas. Mas na prática, é realmente assim? Geralmente não. Geralmente os povos indígenas lutam por anos, décadas, para conseguir a demarcação da terra, ou seja, para ter o documento que comprove que tem a posse da terra, pode estar ali e não vai ser expulso.
Quando você tem a demarcação da terra, né, quando você tem a posse de uma terra, você também vai ter acesso, pela legislação, é obrigado a ter acesso à educação, saúde, tudo isso próximo, não distante. Então, na lei, esse direito está garantido, mas na prática não está. Então, essa minoria social é o quê? O grupo que não tem esse direito materialmente, na prática não tem esse direito. Então, por que que a gente fala que é minoria social? Porque do ponto de vista social, tem menos direitos do que outros grupos. Então, se torna uma minoria, porque no seu direito ele é mínimo. E aí o que que acontece? Eu faço parte ali de um grupo, né, um movimento social. O que que é um movimento social? Eu me organizo coletivamente para realizar uma ação. Eu me organizo por gostar dessas pessoas? Não necessariamente. Eu me organizo porque eu tenho uma causa em comum com elas. Essa causa em comum vai nos levar a ter lutas. Lutas que podem gerar mudança social, política, econômica. Geralmente, quem está no movimento social são essas minorias sociais. Por que que essas minorias sociais vão se organizar? Vão fazer parte de um movimento, de uma luta? Para garantir os direitos formais, ou seja, o direito que está lá na lei, para garantir que ele esteja na lei. Depois que esse direito está lá garantido pelo Estado, está na legislação, está na Constituição, a gente precisa também garantir que ele vai se materializar, que ele vai se tornar algo acessível, algo na prática, no cotidiano dessas pessoas. Aí o movimento social também está nessa luta de garantir que o que está na lei se torne realidade. E também consolidar os direitos conquistados. O que a gente percebe quando nós começamos a observar os direitos que nós temos enquanto sociedade, a gente percebe que eles não são dados para a gente. Por exemplo, o direito que nós temos de ter educação básica, né? Todas as pessoas, todos os cidadãos brasileiros têm direito a ter educação básica. Isso é um direito que está lá na lei. Mas será que a gente tem condições práticas para que todo mundo, todo cidadão e cidadã brasileira, consiga terminar o ensino médio, né, concluir a educação básica? Muitas vezes não. Muitas vezes não é olhado para a questão social, não é olhado para a questão de trabalho dos responsáveis, para a renda, a própria renda da família, do estudante. Se a família tem uma renda muito baixa, que faz com que a família passe necessidade, a probabilidade desse estudante sair da escola para ir trabalhar, para ajudar a construir a renda da família, é muito alta. Então, a gente ainda tem esses direitos que estão lá na lei, mas materialmente, a gente precisa lutar para que eles realmente estejam na prática, no nosso cotidiano. E esses direitos, além de não serem dados para a gente, eles são conquistados por esses movimentos sociais, com muita luta, muitas vezes com mortes, com sofrimento. Mas por que que é importante a gente estar se organizando politicamente? Porque se os direitos não são dados para nós, e nós precisamos conquistá-los, pode ser que nós tenhamos uma conjuntura política, como, por exemplo, uma ditadura militar, que nós já tivemos na história do nosso país, que faça com que nós percamos nossos direitos. Hoje a gente vive numa democracia. Nós temos direitos à liberdade de expressão, por exemplo. A liberdade de expressão serve para fazer chacota, fazer piada com as pessoas? Não. Mas a liberdade de expressão
ela serve para que, se o governo faz algo que nos prejudica, a gente possa se unir coletivamente, se manifestar, lutar para que essa nossa insatisfação seja ouvida e acolhida pelo nosso governo. Numa ditadura, nós não temos essa possibilidade. E essa é uma característica muito forte que a gente tem no nosso país. A gente teve, durante a ditadura militar, muitos movimentos sociais silenciados. Então, por que eu estou falando disso? A gente tem que sempre ficar de olho no que acontece ao nosso redor, na política que acontece ao nosso redor, no discurso que a gente ouve. Porque muitas vezes esses discursos querem tirar os nossos direitos. Nossos direitos enquanto trabalhadores, enquanto mulheres, enquanto minorias sociais mesmo. Então, existe uma necessidade de a gente ficar atento para que esses direitos não sejam perdidos. Ou seja, consolidar, garantir que esse direito que a gente conquistou esteja fincado e que ele vai ser respeitado. Isso é algo que os movimentos sociais fazem com muita força. Vocês podem observar, por exemplo, o movimento feminista. Né? Recentemente, a gente tem tido muitos debates sobre a questão do aborto legal. Existe, previsto na nossa lei, uma série de situações em que o aborto é legalizado. Né? Em caso de ser abuso sexual contra criança e adolescente, em caso em que a vida da mãe esteja em risco. E a gente vê que tem movimentos políticos contra esse direito que foi conquistado pelas mulheres, para que até o aborto que é previsto na legislação seja retirado. E a quem isso prejudica? A essas meninas, mulheres que terão filhos frutos de abuso sexual, carregar esse trauma. Então percebam, o movimento social ele não está distante da gente, não, ele está bem pertinho da gente. E muitas vezes a gente usufrui das conquistas desses movimentos sem nem saber como foi a história dessa conquista de direitos. Eita, tô demorando muito, vou correr um pouquinho, meu povo. Qualquer dúvida, apontamento, levantem a mão, viu? E aí o que acontece? O movimento social, ele existe numa sociedade democrática. A gente não vai ter movimento social que seja respeitado dentro de um regime de ditadura, por exemplo. Não terá. Quem se movimentar socialmente numa ditadura, como a gente já viu na história do nosso país, é morto, torturado, exilado. Então, nós temos esses movimentos sociais, nós temos esses grupos de pessoas se unindo para garantir direitos, é uma característica de uma sociedade democrática. Porque na democracia, voltando lá às aulas de filosofia, sociologia, a gente tem um governo que é para o povo, o interesse do povo. Tese, né? A gente sabe que às vezes não é. Mas nós temos o direito de participar da política, de nos movimentar, de nos organizar, participar da política. E aí nós temos uma classificação da filósofa Nancy Fraser sobre essa questão de como classificar os movimentos sociais. Essa filósofa faz uma classificação que eu achei interessante trazer, porque ajuda a gente a entender algumas características desses movimentos sociais. Essa classificação que ela faz é baseada na causa que o movimento defende. Por exemplo, ela coloca que existe um tipo de movimento que é o movimento de redistribuição. O que esse movimento faz? Ele vai lutar por mudanças concretas na estrutura socioeconômica. Ou seja, nós temos o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O MST luta para que os trabalhadores rurais tenham a terra e, além de ter a posse da terra, garantir que não
serão roubados por grandes empresas, que grandes empresas não vão invadir a sua terra. Como é que funciona essa questão da ocupação do MST? O MST, ele vai ocupar uma terra quando ela não cumpre a sua função social. Nós vamos ver mais à frente, detalhadamente, o que é essa função social que é tanto falada. E é uma mudança concreta na nossa estrutura socioeconômica, porque a gente está falando de algo que está previsto em legislação e está previsto na Constituição justamente pela articulação desse movimento. Se não fosse a articulação desse movimento, nós não teríamos esse direito previsto na legislação. E vai alterar a estrutura socioeconômica do nosso país justamente porque nós temos um país em que a maior parte das terras são de grandes empresas que trabalham com agrotóxicos, trabalham com monocultura, ou seja, você tem grandes extensões de terra em que são plantados o mesmo alimento. Nós vamos ver um exemplo aqui em Limoeiro do Norte, em que uma grande extensão de terra, ela é apenas bananal. Como é que faz para essa plantação acontecer? Você tem o uso do agrotóxico, alta produtividade. Para uma alta produtividade, você usa máquinas, poucos funcionários. Esses funcionários estão expostos aos agrotóxicos, então é uma questão de saúde pública. Além disso, você tem esses alimentos, né, essas bananas todas que são plantadas lá em Limoeiro, são para o consumo do cearense, do brasileiro? Não. Todas elas são exportadas. Qual que é a diferença ali do modelo de produção do MST? O MST é composto por agricultores familiares. E quem é que alimenta os brasileiros de fato? Os agricultores familiares. Ou seja, quando você destina essas terras aos trabalhadores do MST, você garante que a população brasileira seja alimentada. Essa produção do MST, ela não é feita com agrotóxico, ou seja, ela não vai contaminar o meio ambiente, não vai contaminar o ser humano, não vai trazer doenças, e além disso, vai alimentar a população local. Então você tem uma diferença muito grande na própria economia, no impacto social dessas produções. E aí esse é um exemplo que a Nancy traz. Outro exemplo, você tem outra classificação que são os movimentos de reconhecimento. Hoje, no século XXI, esses movimentos sociais que são relativos a reconhecimento são os mais conhecidos, em que a gente mais ouve falar e que mais repercutem em noticiário, em notícias, nessas próprias questões de direitos, né, de conquistas ou de tentativa de que um direito formal seja efetivado. O que você tem nesses movimentos de reconhecimento? Você tem a busca pelo reconhecimento cultural, uma luta contra preconceitos, estigmas sociais. Quais são os movimentos sociais que buscam esse reconhecimento? O movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+. E aí, se você observar, população negra, mulheres, população LGBTQIA+, qual é o grande desafio no cotidiano dessas pessoas? Os preconceitos que enfrentam, os estigmas sociais que enfrentam. Então, elas se unem para ser reconhecidas como sujeitos de direitos e contra esses preconceitos e estigmas sociais, porque é o que prejudica a vivência delas no cotidiano. Então, essa também é um outro tipo de classificação que a Nancy coloca. E o terceiro são os movimentos bivalentes. Quando ela fala movimento bivalente, ela fala de um movimento social que vai unir tanto essa questão da redistribuição, ou seja, de alterar a estrutura socioeconômica, como também de reconhecimento.
Ou seja, são minorias sociais que sofrem economicamente, socialmente, buscando a mudança na nossa estrutura, mas também que passam por preconceitos e estigmas sociais. A gente tem no nosso país o movimento indígena. Os povos indígenas sofrem, hoje em dia, com a dificuldade de serem reconhecidos como sujeitos de direitos. A gente tem, muitas vezes, estereótipos, né, estigmas sociais relativos ao movimento aos povos indígenas, muito presentes no nosso cotidiano. Se a gente for olhar, por exemplo, tenho 25 anos. Durante boa parte da minha educação básica, saí dela com 17, então faz alguns aninhos, a gente comemorava o Dia do Índio. Aí, como é que era o Dia do Índio? Ficava todo mundo, ou ia de tanguinha, né, com cocar, aí, e as roupas que a gente usava não remetiam aos povos indígenas brasileiros. Eram os povos indígenas lá dos Estados Unidos. Quer dizer, a gente nem sequer olhava para os nossos povos indígenas. Quando a gente fazia esse Dia do Índio, a gente olhava para os povos indígenas lá dos Estados Unidos. A gente apagava os nossos povos indígenas. A gente apagava uma parte da nossa história. Não era reconhecido. E isso, muitas vezes, essa prática, né, do Dia do Índio, ocorre hoje em dia. Então, existe uma necessidade desses povos de valorizar a sua cultura e lutar para que outras pessoas, que toda a sociedade reconheça sua cultura, seus hábitos, seus direitos. E além disso, quando a gente fala de redistribuição, como é que os povos indígenas vão mudar a nossa estrutura socioeconômica? Quando a gente demarca a terra de um povo indígena, a gente garante que esse povo vai ter uma terra em que não só ele vive, como ele também tem significado. Para os povos indígenas, quando a gente fala de uma terra em que ele vive ali na Amazônia, a gente não está falando só de um lugar que ele vive. Então, se você colocar esses povos lá em Goiás, vai ser a mesma coisa. A terra em que ele vive tem um significado muito forte, porque ali tem um significado até mesmo espiritual para esses povos. Então, quando você retira um povo indígena da terra em que ele está há séculos, que a sua família está, que a sua tribo está, você tira um pedaço da história desse povo. Por isso que existe a necessidade desse movimento tão forte, né, de ser reconhecido, mas também alterar a estrutura socioeconômica. Além disso, que a gente vai ver mais para frente, quando já é colocado em vários estudos que se você comparar áreas que são ocupadas por povos indígenas e áreas que são ocupadas por grandes empresas, as áreas que são ocupadas pelos povos indígenas, você tem um meio ambiente muito mais preservado, você tem menos impactos ambientais danosos em comparação com essas grandes empresas. Então, não é algo que diz respeito só aos povos indígenas, diz respeito a toda a sociedade, né? Bom, essas são as nossas classificações, os 3 tipos, digamos assim, de movimentos sociais que nós temos atualmente. O primeiro movimento que nós vamos ver é o MST. O MST ele é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, o MST ele é um grupo que luta por uma reforma agrária popular. Quando a gente fala de reforma agrária popular, muitas vezes tem-se um discurso de que a reforma agrária é algo da esquerda, ou a reforma agrária é uma coisa negativa.
Mas vale ressaltar que reforma agrária é um direito previsto na nossa Constituição. Então, não é algo de direita nem de esquerda. É um direito de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, certo? Qual que é o objetivo desses trabalhadores rurais? Por que que eles se unem no MST? A organização desse movimento acontece para que se tenha acesso à terra para quem trabalha nela, ou seja, para que o trabalhador rural tenha acesso à terra e à sua terra, para que seja implementada a reforma agrária, para que haja a construção de uma sociedade justa e fraterna. Ou seja, o MST ele acaba sendo um movimento muito abrangente. Ele não trata só da questão da terra, porque se você for observar, a questão da terra vai estar relacionada com toda a organização desses trabalhadores rurais, né? Como é que eles vão se organizar para ter o direito a essa terra? Que tipo de cultivo eles vão fazer na terra? Eles vão usar agrotóxico? Não vão? Como é que eles vão se organizar para vender esses produtos? Eles vão vender esses produtos? Então, o acesso à terra acaba abrangendo outros aspectos sociais, né? E o que acontece? Quando eu digo que o acesso à terra é para quem trabalha nela, eu estou querendo dizer, quando você tem grandes empresas ocupando ali a zona rural, área rural, essas grandes empresas, elas são donas daquela terra. Não pela Constituição, mas elas têm o direito a usar aquela terra, certo? E aí elas têm, depois de 5 anos, a posse, de fato, daquela terra por uso capião. Mas, quando uma grande empresa, ela é dona, ela utiliza uma grande extensão de terra, ela vai trabalhar com o modelo do agronegócio. Cadê aqui? Ah, eu perdi. Ela vai trabalhar com o modelo do agronegócio. Então, ela vai usar tecnologia, agrotóxico e trabalhadores que trabalham muito e recebem pouco. Qual que é o problema disso? Você coloca um trabalhador para estar na terra por 12 horas por dia, vou ser gentil com eles, 12 horas por dia, 5 dias por semana. 12 horas por dia em 5 dias por semana, você passa a maior parte do tempo em contato com agrotóxico, diretamente. Qual que é o impacto disso? Já foi comprovado em estudos que os trabalhadores que são expostos a agrotóxico, eles têm mais chance de desenvolver câncer. Criança, as mães, né? Tem mais chance também de, no leite materno, acabar passando veneno para essas crianças, né? Quando são mães. Muitas crianças que nascem nessas áreas próximas a áreas de cultivo onde você tem uso de agrotóxico, nascem com problemas cognitivos, muitas vezes nem nascem, acabam morrendo antes do tempo, né? Ocorre muita. Ah, esqueci o nome. Mas assim, você tem uma série de problemas para a população que mora ali. Para os trabalhadores que estão diretamente nessa terra com o veneno, você tem risco à saúde física. E também risco à saúde mental quando você para pensar numa rotina de trabalhar 5 dias por semana, 12 horas por dia, para muitas vezes receber menos que um salário mínimo para sustentar toda uma família. O que é que isso gera na mente do trabalhador? Né? Uma preocupação com o dia de amanhã, muitas vezes até com o dia de hoje, com o que vai ser comido hoje, medo do futuro, medo de morrer por conta do agrotóxico. Então, você gera uma insegurança enorme nesse trabalhador. Como é que é a vida desse trabalhador? Ela é incerta, ele não tem direito trabalhista,
ele não tem segurança nenhuma. E ele é explorado. E essas 12 horas que ele trabalha por dia, não pense que ele precisava trabalhar essas 12 horas para produzir o alimento. Ele poderia trabalhar menos e esse alimento ser produzido, mas ele trabalha essas 12 horas para enriquecer essas grandes empresas. Então, quando você faz quando você tira o trabalhador dessa situação e dá a terra para o trabalhador, o modelo de produção dele é totalmente diferente. Um agricultor familiar não vai estar usando agrotóxico, porque ele sabe que mata, ele sabe que prejudica a família dele, a terra, a água. Então, ele não vai usar esse tipo de modelo. O que ele vai fazer? Ele vai procurar outras formas de cultivar alimento, ele vai plantar diversos alimentos, não vai plantar só banana, não é uma monocultura. E esse tipo de produção garante que o solo continue fértil por anos e anos e anos, garante que não haja contaminação do solo, da água, do ar, que as pessoas não morram por uso de agrotóxico. E também você garante a segurança mental até mesmo desse trabalhador, porque você tem o direito ali daquela terra, você tem um papel que comprova que você tem aquela terra, e você pode trabalhar sem a precarização que muitas vezes essas grandes empresas trazem para os trabalhadores. Um exemplo que a gente tem disso é o acampamento Zé Maria do Tomé, lá em Limeira do Norte. Esse acampamento, ele fica localizado no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi. O que acontece ali? Nesse perímetro irrigado, você tem uma disputa de terras entre os trabalhadores rurais e as grandes empresas. Em 2014, o MST, junto com o Movimento 21, conseguiu levar 100 famílias organizadas para a área onde hoje é esse acampamento. Quando essas famílias vão para esse acampamento, eles mudam a organização desse espaço geográfico que a gente falou mais cedo. Como é que esse espaço vai se organizar? Agora, essa terra que esses trabalhadores ocupam, ela vai virar uma contaminação enorme de agrotóxico? Não. Ela vai virar um bananal enorme? Não. Vai existir ali uma preocupação em plantar diversos alimentos, vai existir ali uma preocupação em não usar agrotóxico e não contaminar o meio ambiente e também nem trazer danos à saúde desses trabalhadores. E aí, qual que é o grande impasse aqui? Esses trabalhadores já estão desde 2014 ocupando essa terra. Eles estão ocupando essa terra por quê? Porque existe uma garantia na lei chamada função social da terra. Então, toda terra ela precisa ter uma função social. Se ela não tem função social, o que acontece? A sociedade pode ocupar essa terra. E é aí que geralmente o MST faz, ocupa terras que não cumprem função social. Então, nessa área aqui, a gente tem esse embate entre o MST e essas grandes empresas. O embate, além desses grupos, das práticas que eles têm com essa terra. Enquanto os trabalhadores rurais vão se preocupar com a longevidade dessa terra, né, que ela consiga ser fértil para a produção por muito tempo, para que ela tenha uma produção de diversos alimentos, o agronegócio apenas se preocupa em possuir uma grande extensão de terra, com uma alta produtividade, para exportar esses alimentos, enquanto os trabalhadores rurais fazem o contrário, alimentam o povo brasileiro. Então, existe uma relação diferente com esse espaço aqui, dependendo
grupo social que ocupa. Aí muita gente fala assim, mas o MST, ele está invadindo terra, né? Tem esse discurso muito forte. Em vários meios de notícia a gente ouve isso, vem em rede social, o MST invade a terra. Quer dizer que, por exemplo, o MST sai por aí invadindo terra, né? Se organizam várias famílias para invadir uma terra. Não. O que acontece é que a gente falou que o movimento social é uma luta por um direito que está lá na lei, né? Na maioria das vezes está lá na lei, mas que ele não é efetivado, você não tem esse direito na prática. O MST trabalha com isso. Na nossa Constituição, a gente tem uma incorporação de um documento chamado Estatuto da Terra. Esse documento Estatuto da Terra, ele trabalha com um conceito que o MST fala bastante, que é a função social da terra. Isso aqui é até um argumento que vocês podem usar em redação de Enem e tudo mais. Essa função social da terra, ela vai estar prevista no artigo 2 do Estatuto da Terra. Ou seja, a função social da terra diz que toda terra, ela deve garantir bem-estar aos trabalhadores e suas famílias, tanto os trabalhadores que ocupam aquela terra, como que trabalham lá também, né? Não precisa necessariamente você ocupar, morar naquela terra. Produtividade da terra, preservação ambiental e respeito às leis trabalhistas. Então, para ter uma função social, a terra precisa ter esses pontos aqui: bem-estar dos trabalhadores e suas famílias, produtividade, preservação ambiental e respeito às leis trabalhistas. Quando uma terra não cumpre essa função social, em todos esses aspectos aqui, ela pode ser desapropriada, ou seja, a posse sai de quem é dono. Por exemplo, uma grande empresa dona, ela é desapropriada, ela perde essa terra, e o Estado vai fazer uma reapropriação dessa terra, tradução. Vai colocar outro grupo social, que geralmente são trabalhadores rurais, nesta terra, para que eles deem função social à terra, ou seja, para que eles façam o trabalho de cultivo, pensando nessa produtividade da terra, mas eles podem usar agrotóxico, eles podem danificar o meio ambiente, digamos assim? Não. Existe a necessidade de preservar o meio ambiente e também de respeitar leis trabalhistas, né? Então, se tudo isso for feito, geralmente é cobrado mais dos trabalhadores rurais do que das grandes empresas, essa terra se torna propriedade desse grupo. E aí ele pode ter posse desse pedaço de terra. É a partir desse direito aqui, desse direito formal, está estabelecido na Constituição, que, digamos que, é por isso que o MST luta, para que esse direito aqui ele seja efetivado, né? Obviamente, você tem várias questões em relação à efetivação desse direito, porque a gente vê muito que no nosso próprio estado, né, a gente tem grandes empresas ocupando grandes extensões de terra, usando agrotóxico, precarizando os trabalhadores, né, grandes jornadas de trabalho, sem direitos trabalhistas, sem as mínimas condições, e muitas vezes a terra não é desapropriada desses grupos, que é o que acontece lá em Limoeiro do Norte, em uma área assim enorme. Você tem lá o cultivo de monocultura de banana por uma empresa chamada Banesa. Essa empresa, ela trabalha justamente com a monocultura de bananas para exportação, ou seja, para fora do Brasil. Nas terras da Banesa,
eles chamam trabalhadores rurais para trabalhar essa porcentagem de horas aí, umas 12 horas por semana, geralmente 5 a 6 dias por semana, tendo contato direto com agrotóxico, recebendo menos de um salário mínimo para realizar esse trabalho, e não há nenhum direito trabalhista em relação a esses trabalhadores rurais. Então, seria passível, pela nossa lei, de ser expropriado. Mas como a gente tem um Estado, né, um governo, não só do Estado do Ceará, mas mundialmente falando, que mais se preocupa com o capital, com o dinheiro, do que com o bem-estar do povo, muitas vezes esse direito que está lá na lei, ele não é totalmente garantido. Então, existe a necessidade, por exemplo, do MST, de se unir, né, desses trabalhadores rurais se unirem para garantir um direito que está lá na lei. Outro movimento muito importante que a gente tem é o MTST. Quando a gente fala de MTST, a gente está falando do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem teto. O MTST, ele acontece na zona urbana, diferente do MST que acontece na zona rural. E ele é um movimento que ele foi baseado no MST. Então, a gente tem uma estrutura muito parecida desse movimento com o MST. E qual que é a grande causa, né, desse movimento? Moradia digna e garantia de que as pessoas que não têm teto, literalmente os trabalhadores que não têm casa, que vivem em situação de rua, tenham direito à moradia. Esse é um direito também garantido na nossa Constituição. Ó, a gente tem um documento chamado Estatuto da Cidade, que ele foi incorporado também lá na nossa Constituição de 88. Aí, no artigo 6º da Constituição, é colocado que todas as pessoas têm direito à moradia. Moradia, transporte, lazer. Mas o que acontece? Todas as pessoas realmente têm direito à moradia? Não. É porque não tem moradia para todas essas pessoas? Não. O que acontece é que a gente novamente tem o dinheiro, né, o capital, essa elite, com seus interesses, que são opostos aos direitos dos trabalhadores, da grande parte da população, do povo. E aí o que vai acontecer? Você tem muitos imóveis em grandes cidades, como por exemplo São Paulo, que não são ocupados por nada e nem ninguém. Não existe nenhuma função ali naquele imóvel. Como ele não cumpre nenhuma função, pela lei também, ele pode ser desapropriado, né? A pessoa que é dona daquele imóvel pode perder aquele imóvel e ele pode ser usado para funções sociais mesmo, de você colocar, por exemplo, populações que não têm moradia dentro desse prédio, por exemplo. E aí, essa é uma tentativa desse movimento, do MTST, de garantir que as pessoas terão acesso a essa moradia, uma moradia digna, porque não é que não existe moradia para quem está sem moradia. Quer dizer, traduzindo aqui porque ficou confuso. Existem, no nosso país, mais imóveis que não são ocupados, ou seja, imóveis ali sem nenhuma função, desocupados. Existem mais imóveis desocupados do que pessoas sem moradia. Ou seja, as pessoas que não têm moradia poderiam ser colocadas nesses imóveis sem nenhuma função, certo? Poderiam. Mas por questões também políticas, por questões relativas a interesses políticos e econômicos, muita gente fica sem moradia mesmo tendo espaço para ser colocado. Então,
Esse é o grande desafio do MTST. E aí, como é que funciona essa luta desse movimento? Existe uma prática muito comum que é a ocupação. Então, por exemplo, você tem um prédio lá em São Paulo, um grande prédio não há ocupação nenhuma desse prédio nos últimos 20 anos, por exemplo. Ele não se torna uma loja, ele não se torna um prédio residencial, ele apenas está lá desmoronando. Esse movimento, qual que é a prática do movimento? Ocupar esses imóveis que não há nenhuma ação acontecendo ali. Quando esse imóvel é ocupado, é como se esse movimento dissesse assim: olha, esse espaço aqui pode ser ocupado por nós e nós temos direito a esse imóvel, porque ele está desocupado há 20 anos, exemplo, está desocupado há 20 anos, ele não cumpre nenhuma função social, então por que que o Estado não nos coloca aqui, não nos dá essa moradia, não cumpre com a sua função de garantir o nosso direito? Então, essa é uma sinalização do MTST para conquistar o seu direito. É uma prática feita pelo movimento, que muitas vezes dá certo, muitas vezes o que a gente vê em notícias são grandes brigas judiciais. Então, ali, o dono desse imóvel começa a lutar não, começa a procurar a justiça para que esse movimento social saia do seu imóvel, porque é dele. Ele não dá autorização para esse movimento estar ali. Mas, pela nossa Constituição, tem uma coisa que legitima o MTST, essa ocupação do MTST. Da mesma forma, né, que a gente falou do MST, que toda terra na zona rural ela tem que ter uma função social, na zona urbana é a mesma coisa. Toda propriedade ela tem que ter uma função social. Isso é previsto lá na nossa Constituição. Se essa propriedade, esse imóvel, ele não cumpre uma função social, o Estado pode sim pegar esse imóvel, tirar a posse, digamos assim, do dono privado, né, da empresa, da pessoa, e colocar pessoas que não têm moradia nesse prédio. Então, existe sim o direito formal, né? A gente tem isso na lei. A gente só tem a dificuldade de que isso seja colocado na prática. É por isso que é feita essas ocupações nesses prédios. É uma ação de sinalização para o poder público, de que essas pessoas sem moradia, elas estão aqui, elas estão de olho nos imóveis em que elas podem morar e elas vão lutar para que o direito delas seja conquistado, para que o Estado garanta essa moradia a elas. E aí, a gente está falando, por exemplo, de garantir melhores condições de vida, melhores condições de qualidade de vida, aliás. Porque, por exemplo, quem é que mora nas periferias? É geralmente quem tem menos poder aquisitivo, né? Menos dinheiro, menos dinheiro. Geralmente quem mora nas periferias trabalha em partes centrais da cidade. Ou seja, você leva 2, 3 horas para chegar no seu trabalho. E aí, para voltar, 4 a 6 horas por dia, fora as 8 horas que você trabalha. Essa não é uma escolha em que as pessoas fazem. É uma situação que elas são colocadas. Porque se você não tem condições financeiras de morar perto do seu trabalho, você vai morar longe do seu trabalho. Mas por que é que o Estado não cria políticas para que isso não ocorra? Né? Por que é que o Estado não fomenta oportunidades de emprego próximo à moradia das pessoas, nas periferias? Por que é que o Estado
fecha os olhos quando muitos trabalhadores vivem em moradias que não são minimamente dignas, porque você morar, por exemplo, em uma moradia que você está ali, a estrutura dela é uma barraca, né? Por exemplo, você tem moradias que são de papelão, de sacola. Isso é a estrutura da casa. Ninguém escolhe estar nessa situação. São condições financeiras que levam as pessoas a isso. Mas não é uma moradia digna. E aí, quando essas pessoas estão nessa situação, né, de vulnerabilidade social mesmo, morando nessas moradias, que são improvisadas, né, elas têm direito, sim, de adentrar no movimento social como o MTST para garantir que terão uma moradia digna. Porque, como nós sabemos, há mais imóveis desocupados do que pessoas sem moradia digna. A gente está se encaminhando para o final, então vou passar aqui para o último movimento, certo? Vou fazer um fechamento aqui com o movimento indígena. Outro movimento muito importante é o movimento indígena. Como a gente falou antes, a grande luta do movimento indígena, dos povos indígenas, é a demarcação das terras. Por que é tão importante a demarcação dessas terras? Vocês estão vendo essa imagem aqui do lado, né? Você tem uma mulher indígena segurando um cartaz dizendo: nossa história começa antes de 1500. Os povos indígenas, eles estão nessa terra que nós conhecemos como Brasil, antes mesmo de virem os europeus. Só que o que aconteceu historicamente? Quando os europeus vieram para cá, eles alteraram completamente o modo de vida dos povos indígenas. Desmataram, roubaram, tiraram a identidade cultural desses povos, catequizaram, poluíram nossas águas, nossas terras. E o mais grave disso tudo é que esses povos foram desrespeitados ali pelos europeus, mas esse desrespeito pelos povos indígenas ainda continua até hoje, se a gente olhar bem. Porque, como foi falado antes, né? Quantas terras indígenas que estão lá demarcadas e são invadidas por grandes empresas, que são desmatadas por grileiros? Inúmeras. Então, existe uma luta muito grande para que essas terras sejam demarcadas para garantir para esses povos indígenas que a terra é deles. O seu direito, que está lá na Constituição de 88, está garantido. Você tem esse documento, essa terra é sua. Porque a partir do momento em que há invasão dessas terras, você tem, enquanto grupo social, né, mais recursos para garantir que você terá posse daquela terra e ela não será invadida novamente. Ou que você conseguirá, no mínimo, tirar o invasor da sua terra, né? Aí por que eu digo invasor? Porque se a terra é sua, ela é sua posse, você dá função social a ela, não há motivo para que ela seja tirada de você, né? Então, existe essa necessidade por isso. E quando você demarca as terras indígenas, você garante o reconhecimento da cultura, dos modos de vida e das atividades econômicas tradicionais. Ou seja, que vem historicamente desde lá de 1500. Aliás, desde antes de 1500, certo? Você garante que os povos indígenas, eles também são reconhecidos como povo brasileiro.
que eles têm direito à educação, saúde, que eles têm direito à educação, saúde, e que esses direitos vão ser cumpridos, vão ser colocados na prática. Porque esse processo de demarcação, desculpa, gente, esse processo de demarcação garante a posse ali daquela terra. E quando você garante a posse daquela terra, o que que você está fazendo? No final desse processo, né, que é um processo longo, que tem todas as etapas regulamentadas no Decreto-Lei número 1775 de 96, ou seja, bem recente, você garante no final do processo de demarcação o registro em cartório daquela terra e você também garante os direitos fundamentais, né, de escolas próximas na região, de saúde. Então, você garante os direitos básicos para aquela população. Além disso, demarcar a terra, então, é bom só para os povos indígenas? Não. Quando a gente fala de demarcação de terra, a gente também está falando do modo de vida indígena. E o modo de vida indígena, o modo como eles tratam o meio ambiente, é muito diferente da forma como as grandes empresas, os grileiros, tratam o meio ambiente. E por quê? Porque os povos indígenas têm a preocupação que essa terra continue gerando frutos. E tem essa preocupação faz com que eles pensem muito bem no cultivo para não contaminar a terra. Para reflorestar, né, as áreas florestais. Enquanto essas grandes empresas não se importam em desmatar e não reflorestar a área. Não se importam em contaminar a água, o solo, o ar. Porque eles não vivem nessa terra. Essa terra é apenas para explorar. É a mesma mentalidade e o mesmo comportamento dos portugueses lá em 1500. Se a gente for olhar nessa questão de terra, é uma forma predatória de lidar com esse espaço. Quais que são os desafios para você demarcar uma terra hoje em dia? Primeiro, os interesses dessas grandes empresas, né, que muitas vezes você tem um povo indígena lá com a terra demarcada, bonitinha. E aí, o que que acontece? As grandes empresas vão lá e começam a invadir essa terra. Desmatam, poluem. E aí, como é que ficam os povos indígenas no meio disso? Perdem o seu lugar. Quando eu digo lugar, é lá naquele conceito da geografia que a gente conhece, de lugar é aquele espaço que a gente tem pertencimento, significado. E para os povos indígenas há um significado espiritual na ocupação daquela terra, na terra que ele vive. E o outro desafio que a gente tem é no aspecto jurídico, no aspecto da lei mesmo. Porque hoje nós temos o marco temporal. O marco temporal, ele é basicamente uma medida que coloca que as terras indígenas serão reconhecidas se esses povos estiverem lá desde 1988, que é quando teve a promulgação da nossa Constituição, ou seja, quando a nossa Constituição começou a valer. Qual que é o problema disso? Muitas vezes, esses povos não têm como comprovar por documentos que estão nessa terra desde 1988. Muitas vezes, nem estão desde 1988. Mas será que isso seria justo, né, do ponto de vista do que a gente tem lá na Constituição?
Não, porque quando você está falando da demarcação da terra indígena, você está falando da efetivação do direito desse povo, e você também está falando, de certa forma, em pagar uma dívida histórica que você tem com os povos indígenas, por conta, da exploração e da desapropriação que esses povos tiveram dentro ali do nosso período de colonização, por exemplo. Então, você fere vários direitos humanos aí quando você coloca esse marco temporal para valer. E aí existe um grande debate atualmente, porque o STF, né, ele coloca que o marco temporal ele é inconstitucional, ou seja, ele não está de acordo com a Constituição, então essa prática não é ilegal, literalmente ilegal, ela não está de acordo com a nossa Constituição. Mas mesmo assim, você tem políticos que apoiam o marco temporal. E aí, o que que acontece com esses povos indígenas? Eles ficam enrolados juridicamente por anos e anos e anos, até conseguir, de fato, passar por todos os processos da demarcação de terra e receber ali o registro em cartório daquela terra. E nesse período que eles ficam enrolados juridicamente, essas grandes empresas invadem, você tem grileiros que pegam essas terras para desmatar, para ter a prática de mineração. Então, no fim das contas, o que acontece é que você tem ali um movimento dos povos indígenas de garantir que você vai ter a preservação desse meio ambiente, de garantir que você vai ter isso para esse próprio povo indígena, a garantia da sua terra. E, ao mesmo tempo, você tem ali o grupo das grandes empresas, dos políticos que estão a favor dessas grandes empresas, lutando para quê? As terras indígenas não sejam demarcadas para que as grandes empresas possam lucrar, possam ter atividade de mineração, de desmatamento e continuar lucrando nessas terras. Então, hoje em dia, a gente tem em boa parte ali da Amazônia, que é onde a gente tem mais terras indígenas em processo de demarcação hoje em dia, essa grande luta entre esses dois grupos, esse grande conflito social entre esses dois grupos, os povos indígenas e essas grandes empresas, e esses políticos que estão a favor dessas grandes empresas. E aí esse conflito acontece no dia a dia, ali principalmente na Amazônia, enquanto você tem, do ponto de vista jurídico, um processo quase que interminável para que a terra seja demarcada. Bom, gente, tinha mais coisas, mas eu acho que a gente acabou se enrolando um pouco por conta do áudio. Então, vou fechar aqui nesses 3 movimentos, certo? Hoje a gente viu um pouquinho do movimento indígena, do MTST e do MST. Vimos também o conceito de movimentos sociais, minoria social, como classificar esses movimentos sociais, uma classificação que nós vimos que é pela causa que esses movimentos se organizam, e basicamente o que nós tratamos hoje? Que o movimento social ele é uma organização de pessoas, de grupo, de pessoas da sociedade que tem uma causa em comum. Essa causa em comum se torna uma luta. E essa luta, ela pode gerar mudanças sociais, políticas, econômicas. E quem é que faz parte desses movimentos sociais? Minorias sociais, ou seja, pessoas que não têm a garantia de seus direitos. E essa luta, ela só existe e ela é fundamental porque nós estamos em uma democracia. Então, nós temos o direito de lutar, direito constitucional de lutar, e nós temos também
quando nós lutamos dentro de uma sociedade democrática, a gente garante que nós não vamos perder nossos direitos, ou pelo menos não vamos ficar sentados vendo nossos direitos serem perdidos. E é isso o que movimentos como a MST faz no campo, lutando por reforma agrária, para que a função social da terra seja efetivada. É isso que nós vemos o MTST fazer nas cidades, nas grandes cidades, buscando por moradia digna, se valendo lá da nossa Constituição, que fala da função social da propriedade. É isso que o movimento indígena faz quando luta por demarcação das suas terras, para que a terra não seja vista como algo, como espaço para ser explorado, mas como um espaço de vida, né, de preservação do meio ambiente. E essa demarcação, ela não vem do nada. Essa demarcação veio da luta pelo reconhecimento dos direitos desses povos, que culminou lá na previsão disso na nossa Constituição de 88, e hoje nós temos o direito legal e essa luta pelo direito material, para que essa demarcação ela seja efetivada de fato, para que esses povos tenham posse da terra, tenham um registro no cartório dessa terra. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo. Como já está passando da hora, eu vou finalizar por aqui, certo? E gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Acho que pelo silêncio, não. É verdade. Pois Então é. é isso, gente. Obrigada, viu? Pronto, Carol, que maravilha. Foi uma aula maravilhosa, gente. Hoje a gente pôde passear sobre uma diversidade enorme, né, de movimentos sociais que, de certa maneira, trazem um retrato do Brasil que é muito amplo e muito maior do que a gente imagina, né? As pautas que são levantadas, as discussões, as lutas sociais, os confrontos, né, ao longo da história e no presente, tudo isso foi muito importante de ser dito, porque é algo que faz parte da nossa vida o tempo todo, né? E só nos resta agradecer a Carol pela aula, que foi maravilhosa. Semana que vem, pessoal, estaremos de volta com o nosso último módulo antes do nosso recesso. Quem não assinou sua frequência, que assine, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Um beijo.